Olá, eu sou o Jorge Paulo, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube e hoje eu quero falar para vocês sobre um livro que eu li esse ano chamado Manual de Roteiro do Seinfeld. Alguns de vocês que já assistiram meus vídeos sabem que eu sou escritor, né, que eu escrevo. Eu tô até com um projeto aí, já comecei, tá com 1.400 páginas e eu vou continuar escrevendo ao longo do ano, quero terminar até dezembro, né, mas isso aí já é outra história. Mas eu tô escrevendo um. Escrevendo não, peraí. Eu li um livro chamado Manual de Roteiro do Seinfeld. E eu queria trazer esse livro aqui, até porque tem coisas nele que são muito úteis, principalmente para quem quer criar personagens. Inclusive, ele foi recomendado por mim. Foi recomendado para mim por um amigo chamado Astro, né? Que ele é um amigo do Discord. E ele me recomendou justamente porque ele leu esse livro e ele viu que era muito útil pro personagem. Não liguem pra câmera, porque nessa sala aqui onde eu tô, principalmente, a câmera ela é meio bugada, também por causa do foco, né? Ela tenta focar no rosto e a iluminação fica zoada. Não liguem, tá? Eu vou arrumar um jeito de consertar isso no próximo vídeo, beleza? Mas enfim, ahn, o Seinfeld, ele para quem não conhece, ele era roteirista e ele era meio que um guru de roteiro. Ele fazia palestras em universidades com alunos e tudo mais, tanto que no livro dele, o Manual de Roteiro, ele chega a citar essas palestras com esses alunos. Teve até uma palestra onde eles citaram fazer um roteiro na Guerra do Vietnã que deu treta. E o Seinfeld, quando ele fala de criar os personagens, ele fala muito sobre a tridimensionalidade deles. O que acontece é que às vezes nós criamos personagens, por exemplo, pensando, ele só tem essa motivação e tal. Só que o Seinfeld, ele vai além, ele diz que quando a gente vai criar roteiro, a gente primeiro planeja o roteiro, né? E quando a gente vai planejar esse roteiro, o que a gente faz primeiramente, né? A gente pega e a gente cria o personagem, né, o nosso personagem da nossa história. Primeiramente que o personagem é ação, o protagonista é ação, então ele tem que estar acima da história, tá? É ele que tem que fazer a história acontecer. Ele reage ao que acontece na história, né? A história vai acontecer coisas, vai acontecer conflitos que vão atrapalhar a jornada dele, mas mesmo assim ele tem que se sobressair por cima disso, entendeu? E, e o Seinfeld, o que ele diz sobre o nosso personagem, como ele deve ser? O nosso personagem ele deve ser tridimensional, ou seja, ele não pode ser só alguém que está motivado a simplesmente salvar a princesa. Ele tem alguém que quer salvar a princesa porque ele, sei lá, ele apoia o governo do rei, então ele quer salvar a princesa porque ele quer ser um herói do rei, porque a família dele, o pai e a mãe dele lutaram em guerras. Ele tem que lutar em ele tem que lutar alguma coisa também, porque já faz anos que não tem guerra. Isso aqui é tudo eu que tô criando, tá? Eu que tô criando esse cenário aqui. Então, só que aí ele gosta de cachorro quentes e na jornada dele não tem cachorros quentes. E como não tem cachorro quente na jornada dele, isso é um conflito, porque se ele ficar abstinente de cachorro quente, ele vira um lobisomem. É tipo isso a lógica, entendeu? Tem que ter várias e várias características que vão fazer o personagem ser assim. E aí de repente o nosso cavaleiro ele é utilitarista, então ele vê que 999 pessoas do reino vão ser mortas se a princesa for salva. Então ele decide que ele empurra a princesa da torre no final para que o resto do reino fique salvo. Então esse é um conflito, entendeu? Aqui a gente tem um conflito bem pesado, né? Eu tava pensando inclusive em ler o livro Utilitarismo. Isso aqui é outro papo, beleza? Mas eu tava pensando em ler o livro Utilitarismo do John Stuart Mill para falar disso aí, porque eu acho que o utilitarismo é meio furada, mas isso é para outro vídeo. Mas vocês entenderam, né, o que eu tô querendo dizer, entendeu? O seu personagem ele tem que ter tridimensionalidade. Você tem que anotar, sim, todas as características dele, a história da família dele, o contexto em que ele vive, entendeu? Porque isso são coisas que criam conflitos e ajudam. E outro conselho que o Sidfield dá, isso daí é um conselho que eu levei pra vida, tá? Assim, toda vez que vão falar sobre objetivos e metas, eu sempre penso nisso daí. Isso aqui é o básico dos roteiros, mas o Sidfield ele coloca lá. Você sempre tem que estar pensando no final. Qual vai ser o final da sua história? O que acontece no final da história? Por que eu estou falando disso? Porque, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que elas começam projetos e elas não pensam muito no fim que elas querem ter daquele projeto. E por isso elas acabam se perdendo no meio da jornada.
entendeu? O Sitfield, ele cita que ele já, se eu não me engano, foi ele, ou se não foi ele, foi outra pessoa que ele citou no livro, mas ele já havia andado pelos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos é um país bem grandão, tá? Os Estados Unidos não é um Brasil, beleza? Os Estados Unidos é um país tão grande que se você tentar conhecer ele todo em uma só viagem, você não consegue, porque é um país com muitos estados, muita coisa para se ver. E o Sitfield, ele tentou fazer isso, ele tentou conhecer os Estados Unidos sem ter um fim. E como ele fez isso, ele acabou chegando no ponto onde ele já estava dando voltas, entendeu? No mesmo canto. Ele não tinha saído do lugar, porque ele não tinha objetivo. Então, é importante que tenha objetivo, especialmente no seu roteiro, você tem que ter um final. Você tem que pensar primeiramente qual vai ser o final da história, qual vai ser a resolução dos fatos. E o livro em si, ele já é um pouquinho antigo, tá? Para quem for ler, ele tem dicas, por exemplo, de como escrever no computador. E isso é interessante porque os computadores que ele cita no roteiro são computadores já antigos, computadores assim, que já são ultrapassados, modelos ultrapassados. Ele também dá algumas dicas sobre como começar uma história, onde ele diz que as 10 primeiras páginas do roteiro, ou seja, os 10 primeiros minutos do roteiro, uma página é 1 minuto, e os 10 primeiros minutos eles têm que serem cativantes já. E ele propõe um exercício, você assiste um filme e você vê quantos minutos você precisa para você gostar daquele filme. Ou melhor dizendo, se o filme é bom se desde os primeiros 10 minutos você já se interessou por ele. Tem um livro que eu tentei, o filme que eu tentei fazer isso daí foi o filme Django Livre. E Django Livre passou no meu experimento, viu? É um filme muito bom, já tá aí nos recomendados. Esse é um livro que você encontra fácil, um PDF por aí pela internet, se você quiser ler. E já é uma leitura recomendada, tá? Tem muitos outros conselhos que ele dá sobre roteirização, mas ele fala principalmente sobre roteiros, né, tanto sobre escrita, ele também fala sobre adaptações, né, como é o processo de adaptação. Ele usa muitas referências, principalmente o filme Chinatown. Eu acho que eu vi esse filme aí, o livro inteiro, ele falando sobre esse filme. E, enfim, ele dá vários conselhos, vários conselhos que eu uso na minha escrita, que eu tenho certeza que você pode usar não só na sua escrita, mas quem sabe até para a vida ou para outros conteúdos criativos. E esse foi o vídeo de hoje. Agradeço para quem assistiu até aqui. Eu peço para quem assistiu compartilhar com amigos ou com outros amigos escritores e tudo mais para dar uma ajuda aqui no canal, fazer o canal crescer. Eu tô com a meta de 100 inscritos para esse ano. E, enfim, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!